Lê ali novamente, por favor. Qual é teu alvo? Qual é a tua meta? Qual é teu objetivo? Deus te chamou para o quê? Leia ali, por favor. Boa noite, pessoal. Que boa noite, Xoxo. Boa noite, pessoal. Vamos lá, gente, não é na minha boca, não. É na fé, no Espírito. Leia aqui, por favor. 1, 2, 3 e... Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Seja implacável. Eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos falar de algo muito profundo, poderoso, que quando nós entendemos isso e damos as respostas certas em cada situação, a verdade é que nós temos graça, unção, favor. O último versículo que eu vou ler aqui hoje com vocês fala de graça sobre graça, favor sobre favor, dons amontoados sobre dons. E isso é incrível. Por que incrível? Vou começar a leitura, Romanos 5,17, que diz assim, diga comigo, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, diga lá, vamos lá comigo, diga, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Opa, imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, diga comigo em voz alta, diga, reinarão em vida. Reinarão como? Como? Agora, em vida. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Reinarão em vida. Diga comigo, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Tem como cabeça ser vitorioso e corpo ser derrotado? Tem como separar uma coisa da outra? Sim ou não? Não. Se Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, nós somos o corpo. Não tem como separar a cabeça de corpo. Se a cabeça é vitoriosa, o corpo também será. Você não separa. No Éden, Deus deu uma direção ao homem, domine sobre tudo. O erro, o pecado do homem fez o homem perder esse poder de domínio. Nós falamos ontem, o primeiro Adão fracassou, o segundo Adão não. O primeiro Adão perdeu a autoridade, o segundo Adão recuperou. E aí tem uma coisa muito interessante, quando nós falamos sobre Jesus Cristo, muitos entendem Jesus Cristo, Cristo como sobrenome, e Cristo não é sobrenome, Cristo é ungido, enviado, Messias, é a mistura do homem com o Espírito Sagrado, o Santo, a divindade, Deus. Aí é que entra o que eu quero que entre dentro de cada um de vocês. Se recebemos do Espírito de Cristo, e eu vou ler vários versículos para isso, então nós temos
da graça, da unção, para sermos e fazermos aquilo que Cristo fez. Só que na prática isso não é colocado, não é absorvido. Jesus veio destruir as obras do mal. Ele nos deu o poder para desfazer as obras do mal. Eis que vos dou o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Só que isso tem que entrar como uma revelação. Isso tem que entrar como uma verdade, não como religião. Religião nunca mudou a vida de ninguém. Aliás, os religiosos chocaram com Jesus. Porque a primeira coisa que tiveram discernimento de Jesus é que Jesus não pregava como a maior parte dos religiosos. Ele pregava com autoridade e poder. Ele trazia poder junto. E aí, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, diga comigo, minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Diga comigo, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. A graça, ela é uma capacitadora para fazermos aquilo que de forma natural não faríamos. Vou repetir. A graça é uma unção capacitadora para fazermos aquilo que de forma natural não faríamos. Mas pela graça fazemos. Pela graça do Senhor. Quando diz, a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, é na nossa deficiência. O que falta em mim, a graça supre. Diga comigo, o que falta em mim, a graça supre. Você precisa entender isso, que o que falta em você, o que falta em mim, a graça supre. Eu tenho graça para fazer. A graça aperfeiçoa a minha deficiência. É por isso que nós caminhamos na dependência de Deus. O nosso grande desafio é nos libertar. Por que a Bíblia fala tanto e bate conosco tanto na história da renovação da mente? Porque o que te mantém no mesmo lugar é a sua mente. É a forma de pensar. A nossa mente é o problema. Por isso que Romanos entra justamente na mudança da mentalidade. Porque a gente acreditar que nós podemos, através de Cristo, através da unção, através do poder, fazer coisas que naturalmente nós não poderíamos fazer, é algo que só entra pela fé. Nós absorvemos isso, nós recebemos. Marcos diz assim, ó, diga comigo, se podes, Jesus disse, lê você aí, por favor. Tudo é possível a quem? Vamos lá, gente, estou achando vocês fracos hoje. Você já se dispôs a sair e vir para cá. Agora 100% aqui. Amém? Quem veio da igreja católica aqui, por favor? Quanto mudou? Sabe por quê? Religião não muda nada. A gente pode deixar de ser um religioso católico e ser um religioso evangélico. O que significa isso? Eu vou cumprir com rituais. Hoje eu fui no culto, hoje eu vou na missa. E o que isso vai mudar? O que isso vai mudar? Nada. Não importa quanto você sabe da Bíblia. Não tem efeito nenhum se você não colocar ela em prática. Nenhum. A gente só sabe que ela funciona colocando em prática. É quando ela entra dentro e aquilo se torna parte de nós. Então, a primeira coisa que eu vou te ensinar hoje, tudo que você fizer, faça com toda a sua força. Inclusive, servir ao Senhor coloca força, que pouca força não vai funcionar. Nós precisamos de força. Oração, abrir a Bíblia no Salmo 21 ou no Salmo 23, coloca aberto lá a Bíblia no Salmo 23 na cabeceira da sua cama e vê o que vai acontecer. O que vai acontecer? Nada. Tem lugar que você entra, está lá, Senhor é teu pastor e nada te faltará. Está faltando tudo, paz, alegria, dinheiro, recurso. Faltando tudo.
Porque não são essas coisas. É o quanto está dentro de nós e nós estamos vivendo isso. Ela está escrita nas tábuas do nosso coração. Não aparta da tua boca. Medita dia e noite. Não aparta, fala, ora, declara. Tudo o que você fizer, faça com toda a sua força. Esse é o segredo. Ir ao culto não muda. Mas qual é a revelação que eu vou tirar hoje? Qual é a revelação que eu vou sair daqui hoje? Sabe por quê? Posso te dar um choque de realidade? Tem momento que Deus vai falar assim para você, ó, você está falando assim, ó, Senhor, eu preciso de ajuda, socorro. Ele vai falar assim para você, a minha graça te basta nesse momento. Tem gente que vai receber graça para superar, tem gente que vai receber graça para passar. Há momentos que nós recebemos graça para superar, há momentos que Ele não vai dar graça para superar, Ele vai dar graça para passar, porque é importante que você passe. A gente não pula processo. Tem processos que são importantes para nós. E eu vou falar uma coisa que eu falei hoje pela manhã e quero falar aqui, ó, maravilhosas as oportunidades que nós temos, inclusive, há momento não tem onde chorar, há momento não tem onde apoiar, e essa é a melhor coisa que tem. Há momentos que você não vai ter com quem contar, você não vai ter um incentivo, um apoio, está tudo certo, maravilhoso, esse é o seu momento com Deus, é o momento do seu crescimento. E graças a Deus por isso, porque é o que nos fortalece, porque se a gente tiver onde encostar, a gente encosta. E tudo que nós não poderíamos fazer é encostar naquele momento. É verdade ou não é? E outra coisa, há momentos que tudo que nós não precisamos de alguém que passe a mão na nossa cabeça. Tadinho de você, tadinho do quê? Tadinho do quê? Tem tadinho não. É igual eu falo, nos meus momentos mais difíceis, eu tinha uma pessoa que eu não gostava de desabafar. E eu não falava. Sabe com quem era? Imagina com quem era. Com a minha mãe. Você acha que eu vou desabafar num momento de dor com a minha mãe? O que você acha que a minha mãe ia falar? Vai passar a mão na cabeça, vai falar, tadinho, você não merece, você não podia estar passando por isso, você é bom. E tem momentos que você não precisa disso. Eu preciso levantar e fazer o que eu preciso fazer. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um processo. Se você não escutou o culto de ontem, vai para o culto de ontem e veja o processo. Há momentos que a gente não sabe o que nós vamos fazer. O impossível está diante de mim. Eu já sei, tem um monte de coisas que são impossíveis. Mas eu preciso entender assim, isso é impossível fazer isso, é impossível realizar, é impossível chegar. Mas o que eu posso fazer? É uma coisa que eu falei ontem. Tem coisa que eu posso fazer, levantar e buscar Deus. E ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai fazer. Você olha hoje para a história, eu disse ontem, ó, você olha lá na história da bispa, quando ela não tinha nada, e ela tinha só vontade de vencer, o que ela fazia? Saía da sua casa, caminhando, atravessando terrenos, lugares difíceis para uma mulher passar, para ir para a igreja, buscar aquele que poderia mudar a vida dela. Depois orou para receber, porque, se eu tivesse pelo menos uma bicicleta para ir para a igreja. Chegou a bicicleta Ceci cor-de-rosa, maravilhoso. Agora eu tenho uma bicicleta para ir para a igreja. Marro um filho no Moisés, o outro na garupa, vamos para a igreja. Qual é o próximo passo? Mobilete. Louvado seja, agora tem motor. Uma mobilete. Vamos para a igreja. Mobilete. Da mobilete, um Fusca. Do Fusca, uma Brasília. Maravilhoso, está tudo certo. A gente não pode pular processo. Quem está entendendo? A gente não pode pular processo. Tem momentos que você não sabe o que você vai fazer, mas uma coisa eu posso fazer. Buscar Deus. Buscar aquele que pode mudar a minha história.
Buscar aquele que pode levantar, como a Bíblia diz, Ele é o Deus que levanta o pequeno. Vocês viram a chuva de ontem à tarde? Eu lembrava, ontem à tarde, aquela chuva, eu pensava comigo, né? Quando eu me casei com a Liliane, na pior fase da minha vida, me emprestaram uma moto. Eu andava de moto, e eu me lembrei ir no mercado, fazer compra, e aquele monte de sacola, Liliane na garupa, segurando aquele monte de sacola, às vezes debaixo de chuva, debaixo de um tempo difícil. Quando eu decidi que eu queria realmente uma mudança na minha vida e estabeleci um propósito de buscar a Deus, eu queria estar na igreja todos os dias. Eu sabia, a única coisa que poderia mudar a minha história era Deus. E eu queria buscar a Deus. E eu fiz um propósito que eu queria estar na igreja porque eu queria orar todos os dias. Eu queria orar 60 dias. Dos 60, mais da metade choveu. E eu só tinha uma moto. Eu e a Liliane, eu tinha dia que amanhecia assim, ó, chuva, chuva, chuva. E agora? Vamos? Vamos. Mas vai chegar molhado na igreja, não importa. Chegava molhado na igreja. Participava das orações molhado. Porque queria vencer. E eu sabia que só Deus. Quantas vezes eu sentei na cadeira da igreja, eu queria só uma palavra que me motivasse, uma palavra que me trouxesse esperança de algo que eu precisava fazer. Algo, eu queria uma palavra para mim era uma revelação. Aí você olha, isso é bom, maravilhoso, porque hoje a gente pode falar não daquilo que nós ouvimos falar, mas daquilo que nós vivemos. Hoje eu posso testemunhar para os meus filhos. Hoje eu posso testemunhar e não alimentar misérias. Não alimentar o sentimento errado. Porque pessoas, depois que você rompe, você vence, você corre o risco até de prejudicar os filhos por excesso de proteção. É verdade ou não é? Eu não quero que passe o que eu passei. Mas espera aí, também eu não posso alejar. Porque eles precisam passar por coisas que serão importantes para eles. Será importante para o crescimento deles, para o rompimento deles. Isso que isso tem a ver com a mensagem de hoje. Diga comigo, eu tenho graça, graça sobre graça. Todos recebemos da sua plenitude. Diga comigo, graça sobre graça. Temos tudo que precisamos para sermos, implacáveis nesta terra. Vamos lá. Jesus sabia que havia tempestade. Ele fugiu da tempestade ou ele enfrentou a tempestade? Jesus teve pessoas perseguindo ele, tentando fazê-lo não cumprir com o propósito dele. Ele fugiu dessas pessoas ou ele enfrentou essas pessoas? Muitas vezes Jesus teve que lidar com endemoniados. E o que ele fez? Ele fugiu do endemoniado ou repreendeu o demônio? Ou nós estamos buscando facilidade? Aonde? Se temos graça do Espírito dele para suportar e romper com os nossos desafios. A graça nos dá a totalidade, a capacidade de Cristo para vencermos qualquer coisa neste mundo. E eu preciso que isso entre dentro de você. E eu sei que tem gente que não gosta desse tipo de mensagem. Mas vida a gente só tem essa, gente. Como falamos hoje, a vida é assim, são desafios, né? A gente precisa ter cuidado, porque para que não sejamos pessoas eternamente insatisfeitas ou ingratas. Como é que são pessoas eternamente insatisfeitas e ingratas? Hoje eu estou reclamando porque eu não tenho, amanhã eu estou reclamando porque eu tenho. Hoje eu estou reclamando porque eu não tenho uma casa
uma casa para morar, ou uma casa... Eu já não tive uma casa para morar, morei de favor. Morei de favor num quarto. Aí hoje, você mora numa casa grande. Aí vai reclamar do quê? Porque a casa é grande? Dá trabalho para cuidar? Estou reclamando porque eu não tinha filho, mas agora eu tenho 2. Tenho 2 e mais 2 cachorros. Dá trabalho, sim ou não? Grava a palavra que nós falamos ontem. Tudo que você trouxer para a sua vida é mais trabalho para você. E nós não podemos trazer? Podemos. Cientes. Cientes. Cientes que dá trabalho. Se você puxar mais um cachorrinho para casa, é mais um bichinho que você tem que cuidar. Estou certo ou errado? Mais cocô, mais xixi, mais ração. É ou não é? Ai, está dando trabalho demais. Ué, mas você quis. Você quis. Eu quero o meu negócio. Eu quero expandir, eu quero crescer. É mais gente, é mais funcionário para lidar, é mais cliente para lidar, são mais pessoas. Pessoas são problema e pessoas são solução. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente chata, tem gente boa. E eu preciso, inclusive, entender o seguinte: se eu reclamar de cada chato, daqui a pouco eu não tenho nenhum chato para lidar. É verdade ou não é? Ai, mas como é chato esse cara. Ai, como é chato. Peraí, cuidado. Agradeça, porque às vezes é tudo que você precisa de um chato. É ou não é? Eu reclamo de um chato hoje, reclamo de um chato amanhã, o outro chato depois de amanhã. Daqui a pouco eu não tenho nenhum chato para lidar. E tudo que eu queria era um chato na minha vida. Como aquele chato está me fazendo falta? Está entendendo o recado, sim ou não? Tem gente chata. O problema não está nela, nós precisamos aprender a lidar com os desafios, com os problemas. E conforme a gente cresce, aumenta a gente boa, aumenta o chato também. Não aumenta? Sim ou não? É como eu perguntei ontem. É possível perguntar aqui. Quem é mineiro? Levanta a mão. Mineiro. Só é mineira de onde? Mineira? De onde? Hã? Ouro Preto. Quem é paulistano? Ou paulista, né? Levanta a mão. Mato Grossense? Baiano? Baiano. O que mais? Goiano? De onde você era mesmo? Rondônia? Mato Grossense, morando em Rondônia. O que mais? Talvez eu não falei aqui. Tocantins, sei lá. Então, sabe o que eu quero mostrar com isso? Cada um tem uma cultura, cada um tem uma personalidade, cada um tem um hábito, cada um tem um conceito de certo e errado, tem hábitos diferentes. A hora que a gente mistura tudo isso, dá um trabalho. É ou não é? Dá um trabalho. Hã? O pior é que ele me ligou hoje. Ontem eu fui falar aqui do cara que tem um vizinho que está brigando com esse um vizinho. Eu falei assim, mas como é que você dá conta? E quer ir para a cidade. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, eu tenho um vizinho aqui, mas está me dando trabalho, não estou suportando mais, e não sei o que, eu estou com vontade de ir para a cidade. Eu falei, escuta, mas se você mora, tem um vizinho, você está tendo problema com esse vizinho quando você for para a cidade. Tem vizinho na frente, tem vizinho do lado, tem vizinho no quarteirão da frente, como é que vai ser? Aí a pessoa hoje liga para mim e fala assim, olha, eu estava assistindo seu culto aqui, aquele vizinho sou eu. Eu falei, não, tem muitos vizinhos por aí. Aí depois eu liguei para ele, eu falei assim, eu quero saber como é que está o vizinho do vizinho, que era ela.
Aí eu tive que levar na descontração, né? Eu falei assim, eu quero saber o seguinte, como é que está o vizinho do vizinho? Eu estou perguntando dela, que ela é o vizinho do vizinho. Eu falei, não, você é gente boa. Sabe o que ainda levei na boa, falei assim, sabe o que eu te aconselho? Pega essa mensagem de mim e manda para o seu vizinho. Não é? Para ele aprender, porque ele tem um vizinho que é você e ele está desentendendo com você. Ele precisa dessa mensagem. Aonde a gente não tem problema? Aonde, gente? Qual lugar, qual profissão que não tem seus desafios? Qual? Não é verdade? Tem alguém que mora em chácara aqui? Não, mas onde você falou que mora em chácara, mas você não tem nenhum animal nessa chácara. Cachorro, tá bom. Mas quem tem uma propriedade, fala assim, não, eu quero morar num lugar, quero criar cachorro, eu quero criar galinha, pato, pavão, ganso. Vai dar trabalho. Ou não vai? Você não tem tratado esse bicho? Sim ou não? Não aparece tio para comer o ovo das galinhas? Aparece ou não? Você não tem que lidar com o tio? Não aparece capivara? Não tem a praga de capivara? Que enche de piolho, o piolho, né, o carrapato hã? Então, não é um problema, meu pai e minha mãe moram numa chácara, num rancho. Era praga. Não tem problema, não tem. O que nós estamos entendendo com isso? Não sei, o senhor está contando história. Não, estou contando a sua. Você tem que engrossar. Hã? E tem graça para passar, tem graça para superar, tem graça para sair dessa medida. Não é verdade? Você lida com quantas pessoas? Abaixo dele, 1.400. 1.400 pessoas abaixo dele. Tem graça. Hã? Tem graça. Tem graça. Meu Deus. Como é que lida com 1.000 pessoas? Tem graça para passar. Só que a gente chega lá do dia para a noite? Sim ou não? Às vezes o treinamento é o vizinho. Não é? Às vezes o treinamento é o vizinho. Né? Que está nos treinando. Dá o próximo versículo aí, por favor. Deixa eu mudar aqui. O mundo e a sua cobiça passam. Diga comigo, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que está escrito? Eu não vou ler esse versículo, que eu quero um versículo mais, eu quero uma passagem bíblica mais, quer dizer, muita coisa. Lê ali novamente, por favor. Qual é o teu alvo? Qual é a tua meta? Qual é o teu objetivo? Deus te chamou para o quê? Leia ali, por favor. Jesus tinha uma missão, e ele foi implacável na sua missão. Ele foi implacável naquilo. Irmãos, Filipenses diz assim, não quero que não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, diga comigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão, o quê? Tem coisa que a gente vira a página, virou, ficou para trás, é página virada. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem um alvo. E se eu não for implacável no meu alvo, muitas coisas vão me desviar do alvo.
Essa é uma mensagem incrível, né? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Não é trazendo ela junto com você. Tem coisa que a gente vira a página. E graça é para isso. Graça o quê? Graça sobre graça. Graça é favor. Graça é capacitação. Há momentos que nós temos graça para passar, há momentos que nós temos graça para superar. Há momentos que Deus vai dizer, eu te dou graça, você vai superar. Outros momentos Ele vai te dar, eu te dou graça, você vai passar. Se Ele der para superar, maravilhoso. Se Ele der para passar, também tem um propósito. Porque tem coisas que nós precisamos passar. É importante para o crescimento. Hebreus 12. Portanto, já que estamos cercados por uma tão grande nuvem de quê? Do quê? Olha, uma tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que são testemunhas do poder sobrenatural de Deus, pessoas que são testemunhas com evidência do poder do Senhor. Nós estamos cercados delas. Nós estamos cercados de testemunhas. Olha ao teu redor que você vai ver testemunhas. Pela fé, testemunhar a verdade da fidelidade absoluta de Deus, despojando todo o peso desnecessário. Diga comigo, despojando todo o peso necessário. Tem coisa que é peso desnecessário, tem coisas que nós não vamos cair. Olha uma frase maravilhosa que eu ensino. Diga comigo, as coisas têm um peso que nós damos a elas. Tem coisas que eu dizer assim, não tem peso na minha vida, não vai ter. Decidi que não vai ter, pronto e acabou. Não tem peso, não tem relevância. Porque as coisas têm o peso que a gente dá. E o pecado que tão facilmente e inteligentemente nos enreda. Corramos, diga comigo, com perseverança e persistência, diga implacável, corrida que está diante de nós, olhando para longe de tudo que nos distrai. Olhando para onde? Porque tem coisas que é só distração. Olhando para longe de tudo que nos distrai. E focalizando os nossos olhos em Jesus, que é autor e aperfeiçoador da fé. O primeiro incentivo para a nossa crença e o único que traz a nossa fé à maturidade. Que por causa da alegria de cumprir a meta, diga comigo, de cumprir a meta, colocada diante dele, suportou a cruz. Jesus tinha uma meta. E ele cumpriu essa meta. Ele tinha um alvo, e ele cumpriu com esse alvo. Ele suportou a cruz, diga comigo, ignorando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus, revelando a sua divindade, a sua autoridade e a conclusão de sua obra. Considere e medite sobre aquele que suportou dos pecadores tal hostilidade amarga contra si mesmo. Jesus suportou a hostilidade, perseguição, traição, injustiça, mentiras, calúnias, blasfêmias, difamação, foi chamado de filho de Beelzebu, filho de Satanás, e perdeu o foco? Sim ou não? Perdeu o foco? Não, tinha um alvo. Revelando sua divindade, autoridade e a conclusão de sua obra. Considere e medite sobre aquele que suportou dos pecadores tal hostilidade amarga contra si mesmo. Considere tudo em comparação com suas provações, para que você não fique cansado e sem coração. E então fortaleçam as mãos fracas e os joelhos que tremem. Cortem e façam caminhos lisos e retos para os teus pés.
que são seguros e seguem na direção certa, para que a perna que está doente não seja posta para fora da articulação, antes possa ser curada. Deixa eu ler numa outra tradução. Mensagem diz assim: percebam o que significa. Todos esses pioneiros iluminados, ou iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Diga comigo, o melhor a fazer é continuar. Livres de acessórios inúteis. Livres do quê? Comecem a correr e nunca desistam. Olha que conselho. Porque eu sempre falo o seguinte, diga comigo essa frase: as pessoas, elas não perdem, elas desistem. Esse é o problema das pessoas. Elas não perdem, elas desistem. Quem não desiste, filho, vai chegar lá. Agora, é fácil? Claro que não. Claro que não. É fácil você se manter focado? Não. Você tem um alvo? Segue focado nesse alvo? Tem uma meta a bater? Eu tenho graça para superar? Eu tenho graça sem olhar para os lados, sem me distrair, tirando os pesos e os acessórios desnecessários? Tem uma boa aqui, quer ver? Diga comigo, nada de gordura espiritual extra. Dá para falar para quem está ao teu lado? Fala, nada de gordura espiritual extra. Sabe por que está falando isso? Tem peso extra. Não carrega nem no corpo. Nada de gordura espiritual extra. Nada de pecados parasitas. Diga comigo, nada de pecados parasitas. O que é um parasita, gente? O que o parasita faz? Só suga. Tem coisas que são só parasitas. Está sugando a sua energia, está tirando você do propósito, está sugando está alterando o seu destino. Tira os pecados parasitas, que está ali só te sugando. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observe como ele fez. Ele começou e terminou. Diga essa frase comigo, ele começou e terminou. Você é continuista? Você é consistente, continuista? Tudo que você começa, você termina, ou tudo que você começa, você para? Responde isso para você, não precisa responder para mim não. Inclusive, não precisa provar para ninguém, você tem que provar para você mesmo. É continuista? Porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. Diga comigo, ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. Será que nós somos capazes de vencer tudo no caminho? A cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá num lugar de honra, ao lado de Deus, guardando, quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Não cruzem os braços, mas não fiquem parados. Preparem o caminho dos maratonistas para que ninguém tropece, caia ou pise em algum buraco e sofra uma contusão no tornozelo. Ajudem
Ajudem-se mutuamente, diga comigo, e corram. Todos que estão na galeria dos heróis da fé foram implacáveis. Todos. Todos que foram. O que nós estamos aprendendo com essa mensagem, gente? Eu sou implacável? Eu tenho graça? Eu tenho favor? Eu tenho graça? Eu recebi da graça do Senhor para ser como o Senhor, para fazer o que Cristo fez. Quando a gente fala assim, eu não consigo, é só desculpa nossa. E se você falar para o Senhor, eu não consigo, Ele vai falar assim, eu te dei graça para isso. Eu te dei da minha graça para isso e te dei do meu Espírito para isso. Você não consegue ou você não quer? Está à sua disposição. Quando, ao invés de dizer, eu não consigo, eu deveria dizer, eu tenho graça. Eu tenho graça para fazer, eu tenho graça para passar, eu tenho graça para superar, eu tenho graça para realizar. Eu tenho graça. Diz assim, olha uma frase interessante. Se você não consegue vencer o sono pela manhã, a preguiça, um sentimento, a ofensa de alguém, como ambicionará coisas grandiosas? Eu não estou vencendo o que está dentro de mim, cara. Como é que eu vou vencer o que está fora? Quem está entendendo? Toda vez que você se deparar com um problema, lembre-se que Jesus suportou, superou, venceu, Ele passou. Isso é como uma injeção de ânimo. Como é que Jesus não enfrentou as perseguições que nós enfrentamos? Enfrentou pior, desafios maiores. Se Ele passou, Ele me deu do Espírito dEle para passar, para superar. Diga comigo, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Efésios diz assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês o Espírito de, diga comigo, sabedoria e de revelação, pelo pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza, diga comigo, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Opa, deixa eu repetir isso aqui. Deixa eu repetir. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Incomparável grandeza do poder, totalidade de Cristo. Se você crê, você vive. O que eu vou fazer com as minhas tempestades? Vou fugir dela ou vou repreendê-la? O que eu vou fazer com os endemoniados que surgem no meu caminho? Vou fugir deles ou vou repreendê-los? O que eu vou fazer? Por que eu comecei de uma forma falando sobre a religião? Eis que vos dou o poder. Diga comigo, eis que vos dou o poder e a autoridade. O que eu estou fazendo com esse poder e com essa autoridade?
Nós precisamos entrar no profundo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, aberto na cabeceira da sua, ou lá na entrada da sua porta, não vai resolver. Eu tenho graça, as minhas orações é do tamanho da minha fé, eu tenho revelação, eu sei o que é natural e o que não é natural, a gente discerne, sabe discernir o que sai do campo da naturalidade e entra no campo espiritual. E a fé é para isso. Deus não faz acepção de pessoas, eu preciso de revelações, eu preciso de sabedoria. Digo-lhes a verdade. Digo-lhes a verdade, João 14:12, digo-lhes a verdade, diga comigo, aquele que crê em mim, também fará, ou fará também as obras que eu realizo. Fará ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Leão dá luz a leão. Leão dá luz a gazela. Ou dá? Sim ou não? Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Nós fomos chamados para ser a imagem e semelhança dele. Com quem nós nos parecemos? Já contei para vocês que quando eu comecei a meditar Gênesis, um dia eu estou meditando Gênesis, nossa, deixa eu dar um choque de realidade de você aqui, presta atenção. Um dia eu estou meditando Gênesis, e aí estou olhando lá em Gênesis, quando você lê Gênesis, tudo é criado segundo a sua espécie. Tudo é criado segundo o quê? Como eu disse agora, leão forma leão, não é? Lá está, tudo foi criado segundo a sua espécie. Quando eu li, segundo a sua espécie, aquilo gritou para mim. Pergunte aos meus filhos, chamei para eles, eu falei assim, eu estou reproduzindo o quê? Que diz que é segunda espécie. E eu estou reproduzindo o quê? Que eu não vou reproduzir de outra espécie. Então sou eu que vou reproduzir lá. Vocês estão numa reunião para a vida profissional, correto? Sim ou não? Queremos crescer, queremos prosperar, queremos avançar, não queremos? Você vai reproduzir segundo a sua espécie. Outro dia eu disse assim para um empresário, não reclame que você está reproduzindo segundo a sua espécie. Se alguém foge dos problemas, você vai reproduzir gente que foge dos problemas. Se alguém enfrenta, é guerreiro, vai para a trincheira, você vai reproduzir como? Não adianta a gente às vezes quer, eu disse outro dia, mas ninguém faz nada. Eu falei, tá, como é que você está? Qual o tempo você está gastando para reproduzir você neles? Nada vai acontecer do nada. Está entendendo ou não? Sim ou não? Os meus filhos eu tenho quase que reunião semanal. Mas não está vendo o pai fazer? Tá. Mas tem coisa que a gente lapida. Tem coisa que a gente não deixa passar. Tem coisa que só nós estamos vendo. Está entendendo ou não? Você tem um negócio, você tem pessoas que trabalham para você, não é o jeito dele, é o seu. Não é da maneira dele, é da sua. Não é a visão que ele quer, é a visão que você tem para o seu negócio. Eu não concordo com isso, vai trabalhar em outro lugar então. Monta o seu. Está entendendo? Por quê?
Porque é a sua visão. É o que Deus deu a você, ou porque é isso que nós buscamos aqui, a visão. Quando a gente tem uma visão, tem uma cultura, eu tenho aqui hoje, gente, ó, hoje eu estava aqui pela manhã, o senhor estava aqui hoje pela manhã, né? Nós estávamos aqui pela manhã com um grupo de empresários, suas equipes. Eu tenho um outro grupo, na mesma transmissão, que não é da cidade, que estão com as suas equipes, e tem gente daqui que tem outras filiais, que param as suas filiais para que todos bebam do mesmo Espírito. Recebam os mesmos direcionamentos, que formem a mesma cultura. Diga a palavra cultura. Você tem um negócio, o negócio tem que ter uma cultura. Você tem uma empresa, ela tem que ter uma cultura. Você tem uma cultura. E a cultura é a cultura do reino. Tem princípios, tem valores. Tem princípios e valores. Você não quer ter dor de cabeça, você tem que começar a formar a cultura. E se alguém não entra na cultura, é melhor que não esteja, que vai desalinhar. Até porque, como a Bíblia ensina, é melhor 300 guerreiros do que 32 mil covardes. É melhor 300 valentes do que 32 mil que não vai te levar a lugar nenhum. Mas com 300 você vence. É verdade ou não é? Então, o que nós estamos reproduzindo? Nós estamos formando segundo a nossa espécie. Que espécie? Então, por isso que eu começo a trabalhar primeiro aqui. Porque vai aparecer os desafios que nós fazemos. Nós já vamos encabeçando, oramos. Tem coisas, por exemplo, no mundo empresarial, tem coisas que é o mundo natural, você vai trabalhar com excelência. Você vai ser excelente no que você faz, você vai ser ativo e não passivo. E se você entender que em algum momento está funcionando, você já entendeu que não é uma questão simplesmente humana, física. Eu preciso entender que há algo espiritual. Você ora, você unge o lugar, você unge a porta, você unge a mesa, você unge o seu computador, você unge o seu telefone, você unge a sua agenda de clientes. Você ora abençoando e profetizando. Você tem meta de faturamento, você ora profetizando o seu faturamento. Eu falei para vocês outro dia que alguém ficou chateado comigo porque falou assim: eu como profissional sou muito melhor do que o... E estava falando de alguém muito grande aí. E eu falei, mas quem sabe o que você faz? Você entendeu ou não? Não entendi, bispo. Não, eu não entendi. Deixa eu perguntar, qual que é a tua profissão? O que você faz? Você precisa escalar? Quem sabe que você faz o que você faz? Quem conhece o que você faz? Aonde você tem lançado as suas redes? Porque lançar as redes não é com você? Quem lançou as redes? Foi Jesus ou foi Pedro? Foi Jesus ou foi Pedro? Quem fez os peixes entrar? Jesus. Mas quem lançou a rede? Quem que tem que ir para as redes? Jesus ou você? Quem tem que lançar a rede? Jesus ou você? Quem vai fazer entrar nas redes? Eu falei para a pessoa, quem sabe o que você faz? Ela falou, não concordo com isso. Eu falei, não me interessa se você concorda. Não tem problema. Você tem o direito. Só que você precisa entender que é real. Ué, se as pessoas não sabem,
eu vou cobrar o quê? Ninguém sabe que eu faço o que eu faço. Eu preciso ser cooperador de Cristo, não preciso? Sim ou não? Então eu faço chegar, eu vou lançar as minhas redes. Que talvez para você escalar e fazer com que chegue a você, você precisa chegar até ela, fazer chegar até elas. Seja aí. E ser implacável, você afeta todos nós. Olha que coisa incrível, né? Eu acabei de dizer o seguinte, né? Nós estávamos aqui com um grupo de empresários, com os seus empresários, com as suas equipes, com os seus funcionários aqui, todos na mesma fé, todos na mesma cultura, sendo formados, porque isso aqui, quando sai daqui, o desempenho é maior. Está todos no mesmo espírito. Ele já sai daqui com um plano de ação. Não tem problema você não vir cedo, é agora mesmo, não tem problema. Amanhã é outro dia, não é? Mas o que eu vou fazer? Como é que vai começar a minha semana? Desanimado ou com tudo? Hã? Como é que a gente já levanta a semana já? Com que espírito? Por isso propositalmente eu só faço live segunda-feira. Por que será? Porque é semana, é o início da semana. É com tudo. Já começando orando pela semana, já com uma palavra para a semana, com uma direção para a semana, para começar com tudo, porque é o início da semana. E se queremos uma semana poderosa, vitoriosa, uma semana incrível, nós temos que começar com esse espírito. Deixa ele falar aqui. Ontem, a hora que eu terminei um culto, a hora que eu terminei o culto aqui, tinha uma moça sentada aqui, ela subiu ali, e ela falou assim, quero dar um abraço ao senhor e cumprimentar o senhor. Ele falou, eu sou a fulana. Pensei comigo, quem é a fulana? Ela falou assim, eu sou a fulana da Bélgica, que o senhor me deu uma palavra na live. Aquela palavra que o senhor deu para mim, na live, eu estava desesperada. Houve um momento que eu pensei em tirar minha vida. E aquela palavra se cumpriu na minha vida. Hoje eu estou faturando 60 vezes mais por causa daquela palavra. O que o senhor falou? Conta para eles. Boa noite. É milagroso. Essa igreja aqui eu preciso falar. Então vem cá, vamos gravar isso direito. Vai, faz dias que ele quer falar. Faz dias. Ele faz tempo que ele quer falar e eu acabei, entra um culto, entra o outro e aí passa. Deixa ele falar. Vem cá, pessoal te vê. Vamos lá. Qual o nome do senhor? Abrão. O que aconteceu na vida do senhor? Como é que o senhor chegou à igreja e o que mudou de lá para cá? Eu fui dar uma volta de bicicleta faz 5 meses. E eu moro do Rancho do Cupim para frente. Então eu ia até o Shopping Iguatemi e resolvi vir para cá. Cheguei aqui de shorts, com uma bicicleta ali na frente. Eu sempre quis ouvir uma palavra dessa igreja, dessa bênção aqui que está do meu lado, porque esse homem aqui é iluminado e abençoado. Isso é... Fala amém, pelo menos, né, gente? Concorda com ele, poxa. E o bispo Guilherme estava ali na frente, ele é fraquinho de braço, né? E ele falou... Ele é meio anêmico, aquele menino. Ele falou, o senhor quer entrar? Eu falei, não, eu estou de shorts, né? Ele falou, não, vamos entrar assistir o culto. Eu falei, não, eu estou de shorts, estou com vergonha, todo mundo bem vestido que vem nessa igreja. E ele pegou a bicicleta, colocou ali do lado e falou, entra, porque Deus não vê as suas vestes, vê seu coração. Bom, daquele dia vai fazer uns 5, 6 meses que eu tenho frequentado essa igreja. Sou dentista e meu consultório é um pouco fraco, meu casamento, 32 anos de casado, 2 filhos, meu filho no 6º ano de medicina meio desanimado. Falei, nossa, será que ele vai largar a profissão agora? Eu orando aqui de madrugada, a minha filha também. A minha vida,
5 meses que eu estou frequentando aqui, ela se transformou, né? Ela se transformou dentro da minha casa, ao ponto da minha filha de 18 anos falar: ô pai, eu sempre esperei isso do Senhor, não só dinheiro, porque eu trabalhava o dia inteiro achando que só dinheiro, dando dinheiro para os meus filhos era o suficiente. Ele falou: pai, o senhor chegava em casa, tomava banho e ia dormir, mas agora o senhor chega em casa, me dá um beijo, um abraço, e eu sinto isso. Então, é milagroso para mim. A minha vida está prosperando demais, não é no sentido financeiro, não, porque graças a Deus, Deus sempre... Mas nesse fato de amor, sabe? Eu estou senti muita presença de Deus nessa igreja. E só para falar ontem a minha filha prestou vestibular para medicina, que o meu filho está formando agora, final do ano, e ele se transformou, meu filho, depois que eu comecei a frequentar aqui. E falar um pouquinho, aprendendo um pouco desse bispo aqui, porque o senhor é maravilhoso, bispo. O senhor tem pacto direto com Deus. Jesus é maravilhoso. Eu tenho certeza, esse homem é uma benção. A minha esposa, eu vou falar rápido, senão eu tenho muita coisa para falar. Minha esposa veio assistir um culto aqui, professora metódica, falou bem, esse homem, ele não fala que nem pastor, não é uma igreja evangélica isso aqui é um aprendizado de Deus. A minha esposa, católica, que agora vai começar a vir para cá, em nome de Jesus. Então, assim, só para resumir, a minha filha hoje acordou, ontem ela prestou vestibular, 18 mil candidatos para 60 vagas da medicina, desanimada hoje, falou: pai, só estudo, e eu coloquei a live do bispo, e ela estava estudando, ela largou o iPad, e ficou só ouvindo, falou: pai, um pouquinho só. Ela falou: nossa, pai, é todo dia, 6h30 que ele fala? Eu falei: não, filho, infelizmente é só às segundas-feiras. Falou: pai, eu vou começar a ouvir, porque eu precisava ouvir 2 palavras que ele falou. Estou indo melhor para o cursinho. Hoje ela passou um dia maravilhoso, ela estava muito desanimada. Cheguei em casa hoje, ela falou: pai, passei um dia abençoado, iluminado, graças ao Senhor. Muito obrigado. Eu tinha que falar isso. Ele fazia dias que ele falava assim: eu quero falar, eu quero testemunhar o que está acontecendo comigo, quanto mudou na minha vida, internamente, meu coração, minha família, meu casamento mudou. Inclusive ele fala que o consultório, até o movimento do consultório mudou. Demais, bispo. Eu estou com o olhinho, o azeite da bispa, quando ela veio para cá. Gente, vocês não têm noção. Eu ajoelho no consultório, eu não fazia isso. Eu ajoelho no consultório, passo azeite na porta, passo azeite na cadeira, passo azeite no porta-retrato da minha família. O consultório começa... É demais. Doutor, tem horário, juro. Eu tenho que falar isso porque é pura verdade. Às 3h da manhã eu tenho vindo aqui, eu chego em casa, às vezes 5h da manhã tem paciente ligando, e a agenda estava fraca, não sei por que está assim minha vida. Está transformado. Esse bispo Guilherme também, bispo Guilherme é uma bênção, foi em casa, ungiu minha casa, ele saiu, minha esposa chegou rindo. Eu não sei, essa igreja, mudança de vida, ela muda mesmo. Amém, amém. Não, essa muda a vida. Graças a Deus. Fique em pé, por gentileza. Vou ler um último versículo para você. Aliás, vou ler 3 versículos. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo, diga comigo, somos como Ele. Diga: neste mundo,
somos como Ele. 1 João 2,6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como Ele andou. Romanos, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, diga comigo, também nós vivamos uma vida nova. E o último, porque de sua plenitude, diga comigo, a superabundância de sua graça e verdade, todos nós recebemos, diga comigo, graça sobre graça, bênção espiritual sobre bênção espiritual, diga favor sobre favor, e dons amontoados sobre dons. Então, primeira coisa que eu quero que a direção para a nossa oração, de sua plenitude, a superabundância da graça. Diga essa palavra, superabundância da graça. A sua oração, você vai dizer, Senhor, eu preciso dessa superabundância da sua graça. Se todos recebemos graça sobre graça, então é graça em cima de graça, graça mais graça, graça mais graça, favor sobre favor, favor e mais favor, favor e mais favor, bênção espiritual sobre bênção espiritual, favor sobre favor e dons amontoados sobre dons. Não é uma medida exclusiva, é uma medida constante, crescente. Isso é incrível. Favor sobre favor, graça sobre graça, superabundância de sua graça e verdade, dons amontoados sobre dons. Que coisa incrível. Diga essa palavra, dons amontoados sobre dons. Feche os seus olhos, fale com Deus, porque Deus tem uma medida de graça maior para derramar sobre a tua vida. Deus tem uma medida de graça, de favor maior para ser derramado sobre a tua vida. E você vai dizer a Deus, eu preciso da sua plenitude, eu preciso da superabundância da sua graça, eu quero graça sobre a minha vida, eu preciso de bênção espiritual sobre bênção espiritual, eu preciso de favor sobre favor e dons amontoados sobre dons, Senhor. Eu preciso de uma medida maior, eu quero, meu Deus, Senhor, eu preciso ser implacável na minha meta, no meu objetivo, e eu preciso nesse momento de uma medida de graça maior para romper, uma medida de graça maior. Só me trouxe até aqui, mas eu preciso de uma medida de graça maior para ir além. O Senhor me trouxe até aqui, mas eu preciso de uma medida de graça maior para romper. O Senhor me trouxe até aqui, eu sou grato aonde eu cheguei, mas eu preciso de uma medida de graça maior para ir além. Eu preciso, Senhor, de graça sobre graça, eu preciso de uma medida do teu favor maior, eu preciso, Senhor. Peça a Ele, fale a Ele, busque nele, em nome do Senhor Jesus, Ele vai derramar sobre a tua vida. Você chegou a ter essa medida, você chegou a ter esse nível, mas Ele tem algo maior para você romper, Ele tem algo maior que vai te levar a um nível superior, Ele tem algo maior que vai te levar a romper e ir além, Ele tem algo maior para que você se torne implacável. Tem uma meta que você precisa bater, tem uma meta que você precisa atingir, e Ele vai te dar essa unção para que você bata essa meta, para que você seja implacável no seu alvo, no seu objetivo, em nome do Senhor Jesus. Então diga a Deus, eu preciso, Senhor, de graça sobre graça, favor sobre favor. Eu preciso, meu Deus, de bênção espiritual sobre bênção espiritual, dons amontoados de dons, e Ele vai derramar sobre você. Peça a Ele. Tem caminhos que só Ele conhece, tem tesouros que só Ele sabe aonde está. E
Então ore a Ele. Ore a Ele. Ore a Ele. E diga: Deus, aumenta a tua medida de graça sobre a minha vida. Aumenta a medida de unção sobre a minha vida. Senhor, eu preciso de uma medida para romper. Eu preciso de uma medida maior para ir além. Confia em mim coisas maiores, Senhor. Confia em mim uma medida de unção maior, Senhor. Me ajuda. Ele tem unção de crescimento para você. Ele tem unção de rompimento para você. Ele tem uma unção maior para derramar, uma medida de favor maior para derramar sobre a tua vida. Então diga: Senhor, eu preciso. Eu tenho alvos. Se eu tenho graça para ser como o Senhor, se eu tenho graça para fazer o que o Senhor fez, eu vou usar essa graça. E você vai ter que começar a dizer para você: eu tenho graça para superar, eu tenho graça para ir além, eu tenho graça para vencer as adversidades, eu tenho graça para romper, eu tenho graça para crescer, eu tenho graça. Tem coisas que eu não posso fazer, mas eu posso buscar a Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Derrama sobre o teu povo, Senhor. Derrame sobre os teus, Senhor. Nem por um minuto me abandonaste. O Senhor está. E se Ele te trouxe até aqui, Ele vai te levar além. O Senhor está aqui. Se Ele te trouxe a essa medida, Ele vai te levar além. Ele vai te levar. Ele vai te capacitar para ir muito além. Ele vai te capacitar para romper, para crescer. Vem, Espírito, nem por um minuto, nem por um minuto. Vai, confia. Me abandonaste. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vem, Pai, me enche a minha. Derrame sobre ele, Senhor. Derrame sobre ele, Senhor. Derrame sobre ele, Senhor. Eu nada sou sem o Senhor. Derrame sobre ele, Senhor. Me encontre outra vez. Derrame sobre ele, Senhor. Eu desejo ser. Diga a Deus: Desejo ser aumenta a minha medida de graça e de unção, Senhor. como tu Aumenta a minha medida de favor, Senhor. por favor, vem me Eu quero a superabundância da tua graça sobre a minha vida, Senhor. Essa é uma oração que eu faço todos os dias. Essa é uma oração que eu faço todos os dias. Aumenta, Senhor, a minha medida de graça. Aumenta a minha medida de favor, Senhor. Eu preciso ser. Aumenta. Aumenta. Desejo ser. Aumenta. Eu quero ser como o Senhor. Eu quero andar como o Senhor andou. Por favor, vem me encher. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te
os seus olhos não. O livro de Daniel diz assim, ó. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Diga comigo: a sabedoria e o poder a Ele pertence. Diga: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Diga: revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Daniel vem e diz: eu te agradeço e te louvo, ó Deus, tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Olha que palavra: me revelaste o que te pedimos. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governador de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. É lindo porque Daniel está falando de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Sabedoria e poder pertencem a ele. Ele muda épocas e estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas. Levante as suas mãos. Eu oro pela tua vida e eu declaro que a superabundância da graça, que graça sobre graça seja derramada sobre a tua vida, que bênçãos espirituais sobre bênçãos espirituais, que favor sobre favor seja derramado sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, a obra das tuas mãos, sobre os teus projetos, sobre os teus negócios. Que Deus derrame dons amontoados de dons sobre a sua vida, que Ele dê sabedoria e poder a você, que você esteja pronto e preparado para a nova estação, porque Ele muda épocas e Ele muda estação. Tem porta que só Ele abre, que ninguém mais pode abrir, mas Ele abre. Há caminhos que só Ele conhece, há tesouros escondidos que só Ele sabe onde está, há informações que só Deus tem. Que Ele revele a você coisas profundas e ocultas. Eu te abençoo e declaro que assim como Deus promoveu Daniel, colocou num alto cargo, porque não foi o rei foi porque Deus estabeleceu aquilo, que você seja promovido, que Deus te dê sabedoria, que Deus renove e te dê habilidades novas, que Ele amplie sua visão e que você seja implacável. Tenha um alvo e seja implacável. Rompa com as tempestades, não pare com os desafios, traições, críticas, perseguições. Esteja imune a tudo isso. Você tem graça para superar, você tem graça para ir além. Que Deus aumente a medida de graça para você romper, sair da medida que está e ir para uma medida superior. Que Ele te dê habilidades para lidar com coisas maiores, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, abençoo o teu dia, abençoo a tua noite, abençoo a tua semana, e que os teus dias sejam dias incríveis, que os teus projetos cresçam, que os teus projetos se expandam, e aonde você lançar as suas redes, que Deus faça entrar em grande quantidade,
em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. Seja abençoado nesta noite. Diga: eu creio. Diga: eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém?